Histórias de terror, relatos sobrenaturais. O convento de Santa Maria estava envolto em silêncio e tranquilidade, um refúgio de paz e oração. No entanto, havia um canto do convento que sempre parecia mais sombrio, mais frio: a antiga capela. Construída séculos atrás, a capela possuía uma aura de mistério que intrigava e assustava as freiras mais jovens. Irmã Helena era uma dessas jovens freiras. Desde que chegara ao convento, sentia uma atração inexplicável pela capela. Durante suas orações, ela sempre notava um leve murmúrio que parecia vir debaixo das pedras do piso, quase como se a capela tivesse uma vida própria. Certa noite, incapaz de conter sua curiosidade, Helena decidiu investigar. Com passos cautelosos, ela entrou na capela deserta, iluminada apenas pela luz fraca das velas. Suas mãos tremiam levemente enquanto abria a velha porta de madeira que levava ao porão. Descer as escadas foi como mergulhar em um poço de escuridão, mas Helena estava determinada a descobrir o que estava escondido lá embaixo. No porão, coberto de poeira e teias de aranha, ela encontrou um baú antigo, fechado com um cadeado enferrujado. Usando uma ferramenta improvisada, Helena conseguiu forçar o cadeado e abrir o baú. Dentro, havia um livro grande, com capa de couro negro e símbolos estranhos gravados. Ao tocar o livro, um calafrio percorreu sua espinha, mas a curiosidade era mais forte do que o medo. De volta à sua cela, Helena começou a folhear o livro. As páginas estavam preenchidas com textos antigos, escritos em uma língua que ela mal compreendia, mas algumas palavras e imagens eram claras. Rituais de invocação, símbolos de poder, promessas de conhecimento proibido. Ela se sentiu atraída por aquelas páginas, como se algo a chamasse diretamente do livro. No início, os rituais eram pequenos, quase inofensivos. Helena acendia velas, desenhava símbolos no chão e murmurava palavras que ecoavam pelo silêncio da noite. Mas, com o tempo, os rituais tornaram-se mais complexos e sombrios. Em uma dessas noites, enquanto realizava um ritual mais elaborado, algo inesperado aconteceu. Uma brisa fria percorreu a capela, apagando todas as velas de uma só vez. O silêncio foi quebrado por um sussurro gelado que parecia vir de todos os cantos. Helena sentiu uma presença, uma sombra que parecia se mover ao redor dela. Tremendo, mas determinada, ela continuou o ritual, invocando uma entidade que prometia poder e respostas. A sombra começou a tomar forma, uma figura indistinta que flutuava diante dela. O sussurro tornou-se mais claro, prometendo-lhe poder além de sua imaginação e a realização de seus desejos mais profundos. Helena, fascinada e aterrorizada, fez um pacto com a entidade, selando-o com um corte em sua mão, permitindo que seu sangue caísse sobre o símbolo no chão. Naquela noite, Helena foi para sua cela com uma sensação de euforia e medo. Ela sabia que tinha cruzado uma linha perigosa, mas a ideia de possuir tal poder era irresistível. Mal sabia ela que aquele pacto sombrio traria consequências terríveis, não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. O poder que ela agora possuía estava ligado a algo muito mais antigo e sinistro do que ela podia compreender. E no centro de seu coração, a razão para tudo aquilo, o amor obsessivo que ela sentia pelo Padre Miguel, um homem cuja devoção a Deus era inabalável, mas cujo coração ela desejava possuir a qualquer custo. A história de Irmã Helena estava apenas começando, e as sombras na capela continuavam a sussurrar, esperando pelo momento certo para reclamar o que lhes fora prometido. A transformação de Irmã Helena não passou despercebida pelas outras freiras. Seu comportamento havia mudado, e um brilho estranho em seus olhos indicava que algo profundo e sombrio estava acontecendo dentro dela. No entanto, ninguém ousava questionar ou interferir, temendo as consequências de se envolver nos segredos dela.
Helena, agora imbuída de um poder sombrio, sentia-se mais confiante e determinada do que nunca. Ela havia feito o pacto com a entidade, e a promessa de poder e amor estava sempre presente em seus pensamentos. Seu coração, no entanto, estava completamente obcecado por uma única pessoa, Padre Miguel. Padre Miguel era o pilar do convento, um homem de fé inabalável, cuja dedicação e bondade eram reconhecidas por todos. Helena sentia-se atraída por ele desde o momento em que o conheceu, mas seu amor havia se transformado em uma obsessão após o pacto. Ela via em Miguel não apenas um homem, mas a resposta para todos os seus desejos e anseios. Determinado a conquistar o coração do padre, Helena começou a aproximar-se dele de maneiras mais ousadas. Ela buscava oportunidades para estar ao lado dele, oferecendo-se para ajudar em suas tarefas e passando mais tempo em suas orações na capela. Miguel, no entanto, via essas ações apenas como atos de devoção e não percebia as verdadeiras intenções de Helena. Depois de semanas de tentativas frustradas, Helena decidiu que precisava ser direta. Em uma noite chuvosa, quando o convento estava mergulhado na escuridão e no silêncio, ela foi até a sacristia onde Miguel costumava rezar. Encontrou-o ajoelhado, em profunda meditação. Com o coração batendo descontroladamente, ela aproximou-se lentamente. Padre Miguel, sussurrou Helena, sua voz tremendo levemente. Miguel levantou o olhar, surpreso ao vê-la ali tão tarde. Irmã Helena, o que a traz aqui a esta hora? Perguntou ele, com um tom de preocupação. Eu preciso falar com o senhor, respondeu ela, tentando controlar a emoção em sua voz. É algo muito importante. Miguel assentiu, indicando que ela continuasse. Desde que entrei neste convento, tenho sentido algo muito forte dentro de mim. Algo que não consigo ignorar, ela disse, seus olhos fixos nos dele. Eu amo o Senhor, Padre Miguel, mais do que posso expressar em palavras. Eu sei que isso é errado, mas não consigo mais esconder meus sentimentos. O rosto de Miguel mudou de expressão, passando da surpresa para a indignação. Ele se levantou, recuando um passo. Irmã Helena, isso é inaceitável, exclamou ele, sua voz firme e cheia de reprovação. Nós fizemos votos sagrados, dedicamos nossas vidas a Deus. Não podemos permitir que sentimentos como esses nos afastem de nossa missão. Helena sentiu seu coração despedaçar-se com a rejeição. As palavras de Miguel eram como punhais, perfurando sua alma. Ela tentou argumentar, mas ele continuou a repreendê-la. Precisa encontrar seu caminho de volta à fé. Irmã Helena, reze, busque o perdão de Deus e deixe esses pensamentos para trás. Desesperada e consumida pela dor, Helena deixou a sacristia às pressas. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela corria pela capela, seu coração esmagado pela rejeição. No fundo de sua mente, as sombras que ela havia invocado começaram a sussurrar novamente, oferecendo-lhe consolo e uma solução terrível para sua dor. De volta ao porão da capela, Helena agarrou o livro negro com força, suas mãos tremendo. As sombras envolviam-na, sussurrando promessas de vingança. A dor da rejeição transformou-se em ódio, e Helena decidiu que, se não podia ter o amor de Miguel, iria destruir tudo o que ele amava. Com lágrimas misturadas a um sorriso sombrio, Helena começou a preparar o ritual mais horrível de todos, invocando um poder que ela mal compreendia, mas que estava disposta a usar para saciar seu desejo de vingança. A noite estava particularmente silenciosa no convento de Santa Maria. As freiras estavam recolhidas em seus aposentos, alheias ao turbilhão de emoções que consumia a irmã Helena. Ela estava na capela, envolta pela escuridão e pelos sussurros das entidades que havia invocado.
Seus olhos brilhavam com uma mistura de dor e determinação, enquanto preparava o ritual final. O livro negro estava aberto diante dela, as páginas reluzindo com símbolos arcanos. Helena traçava os símbolos no chão com uma precisão quase obsessiva, cada linha e curva desenhada com seu próprio sangue. Ao redor dela, velas negras tremulavam, projetando sombras dançantes nas paredes da capela. Os sussurros das entidades tornaram-se mais altos, encorajando-a a seguir adiante. No centro do círculo, Helena colocou um objeto pessoal de Padre Miguel, um pequeno crucifixo que ele havia lhe dado anos atrás como símbolo de sua devoção a Deus. Agora, esse crucifixo seria usado como catalisador para a vingança que ela planejava. Ela começou a recitar as palavras antigas, sua voz misturando-se aos sussurros. A temperatura na capela caiu drasticamente, e uma névoa fria começou a se formar ao redor dela. As sombras ganharam forma, contorcendo-se e movendo-se como se tivessem vida própria. Helena sentiu uma força imensa crescer dentro dela, alimentada pelo ódio e pelo desejo de vingança. Naquele momento, Padre Miguel, sentindo uma inquietação inexplicável, levantou-se de sua oração na sacristia. Algo estava errado, e ele sabia que precisava verificar. Caminhando rapidamente pelos corredores escuros do convento, ele seguiu sua intuição até a capela. Ao abrir a porta, uma visão aterrorizante o aguardava. Helena estava no centro do círculo, seu rosto contorcido em uma expressão de puro ódio. Ao ver Miguel, ela sorriu de maneira sinistra. "Você não deveria estar aqui, Padre Miguel", disse ela, sua voz ecoando de forma sobrenatural. Miguel deu um passo para trás, horrorizado com o que via. Ele tentou alcançar Helena, mas uma força invisível o impediu. As sombras ao redor dela pareciam ganhar vida, avançando sobre ele com intenções malignas. "Helena, pare com isso!" gritou ele, sua voz cheia de desespero. "Isso não é o que Deus quer para você." "Deus me abandonou", respondeu ela, sua voz fria como gelo. "E agora, você também me abandonou. Mas eu não serei a única a sofrer." Com um movimento brusco, Helena completou o ritual. As sombras ao redor dela explodiram em todas as direções, preenchendo a capela com uma escuridão impenetrável. Miguel foi lançado contra a parede, seu corpo paralisado pela força do impacto. Ele sentiu uma dor aguda percorrer seu corpo, mas a verdadeira tortura ainda estava por vir. As sombras começaram a envolver Miguel, suas formas intangíveis se transformando em garras que penetravam sua pele. Ele gritou de agonia, enquanto símbolos arcaicos apareciam em seu corpo, queimando como brasas. As sombras puxavam e rasgavam, torcendo em uma paródia macabra de crucificação. Enquanto a vida se esvaía de Miguel, Helena sentiu uma estranha satisfação. Ela havia conseguido sua vingança, mas ao mesmo tempo, sentia um vazio imenso crescer dentro dela. As entidades haviam tomado o que queriam, e agora, seu destino estava selado. As freiras, atraídas pelos gritos, chegaram à capela tarde demais. Ao abrirem a porta, foram recebidas por uma visão de puro horror. Miguel, retorcido em agonia, e Helena desaparecida, levada pelas sombras. A capela estava em ruínas, os símbolos desenhados com sangue ainda brilhando no chão. A partir daquele dia, a capela tornou-se um lugar amaldiçoado. As freiras que ousavam entrar após o anoitecer relatavam ouvir sussurros gelados e ver figuras sombrias vagando pelas sombras. E, ocasionalmente, uma figura espectral de uma freira, com olhos cheios de dor e ódio, era vista, vagando pelos corredores, presa eternamente em sua busca por vingança e amor perdido. O convento de Santa Maria nunca mais foi o mesmo.
e a lenda de Irmã Helena e sua vingança sombria tornou-se um conto de advertência para aqueles que se deixavam consumir pelo ódio e pelo desespero.